Muito bom. Mas tijolo não revida. Sejam todos bem-vindos ao canal Trash é Cult, ao nosso novo vídeo. É dessa vez um clássico do cinema, mas uma pérola que ganhou a luz do dia por causa da grande empresa a Canon. Antes de mais nada, pedirei a vocês, já no começo do vídeo, para se inscrever no canal, para curtir, para comentar, para compartilhar com outras pessoas e nos ajudar a crescer e espalhar a palavra do trash por aí. Jackson, vai mesmo a Hong Kong? Adoro full contact, eu preciso de mais cicatrizes na cara. Mas pode morrer no comitê. Só se lutar mal. O filme, no caso, como vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo, é O Grande Dragão Branco. Mas permita-me dessa vez começar pelo final do filme. Todos vocês que estão acostumados com essa grande obra do cinema devem lembrar que no final aparecem alguns dados falando sobre um cara que o filme teria sido baseado em sua vida, que é o mesmo nome do personagem interpretado pelo Jean-Claude Van Damme, que é o Frank Dux. Tem lá uns títulos impressionantes, que lutou 700 milhões de vezes em não sei quanto tempo e nocauteou todo mundo e terminou invicto e ganhou não sei quantos títulos do comitê de não sei o que e bateu o recorde de nocaute mais rápido, de chute mais rápido, de quebrar o tijolo mais rápido, de não sei o que lá mais rápido e etc e tal. Só que, vocês acreditam nessa balela toda? Se não acreditam, estão certos. Porque esse tal do Frank Dux é um grande loroteiro, assim como Steven Seagal, que a gente falou sobre ele no primeiro filme. Ele conta um monte de histórias sobre si mesmo que ninguém pode comprovar. E ele convenceu o quê? A fazer um filme sobre a história dele, sobre ele. Claro que ele é um grande mentiroso e tal, mas uma coisa positiva ele trouxe. Graças à imaginação fértil dele, nós temos esse grande filme. Não parece ser Tanaka. Shidoshi Tanaka foi quem me treinou. E qual o problema? Ele diz que Sensei Tanaka é seu Shidoshi. E qual a diferença se Chuck Norris é o Shidoshi dele? O ator principal desse filme é o Jean-Claude Van Damme, que era alguém que já estava tentando conseguir destaque no cinema de Hollywood há um tempo. Ele tinha, por exemplo, um pouco antes desse filme, feito um outro filme que é chamado Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que ele fazia o vilão, né? Que ele era uma espécie de Ivan Drago lá, que era um russo que metia porrada e não sei o que, vilãozão do mal. Eu acho que muitos de vocês devem saber também que ele tentou, por exemplo, conseguir o papel de Predador no grande filme do ano anterior, chamado Predador, claro. Só que ele chegou a gravar algumas cenas que até chegaram a ser usadas minimamente no filme, mas devido à sua baixa estatura, ele foi dispensado do cargo e chamaram um ex-jogador de basquete muito alto para interpretar o Predador, né? Já que o Predador era uma criatura alienígena que iria enfrentar uma série de brucutus gigantescos, tipo Arnold Schwarzenegger, Apollo Creed e vários outros que lá estavam, não daria certo pro nosso Van Damme devido ao seu pequeno tamanho. Fica calma, tá? Além do Van Damme, os atores que eu posso destacar aqui são quem? Claro, Bolo Yeung, que faz o vilão do filme, Chong Li, e tem também o Forest Whitaker, que é um cara que anos depois ganharia o Oscar. E claro, podemos acreditar todo o aprendizado dele a participar desse filme. Expressões faciais de Van Damme, Bolo Yeung, toda a grande interpretação desses atores com certeza influenciaram Forest Whitaker a anos depois se tornar um ator de sucesso e ganhar o Oscar. Logo no começo do filme, depois da apresentação do logotipo da Canon, trazendo aquele sinal de qualidade que nós esperávamos, começa a apresentação de alguns lutadores que serão importantes no filme depois. Ali vai mostrar o Jackson, que vai ser um amigo do Van Damme no filme,
vai mostrar o lutador que pratica o sumô, um outro lutador que imita movimentos de macaco e tal. Vai mostrar uma série de lutadores um pouco diferentes ali que participarão mais pra frente do filme. Na sequência nós temos a introdução de Van Damme no filme, que está lá treinando no quartel. Chega um soldado lá dizendo que um superior quer conversar com ele, porque tá sabendo que ele tá pensando em se mandar pra Hong Kong para participar de um torneio de artes marciais. O Van Damme dá uma engrupida no cara ali, dá uma enganada nele, finge que vai tomar banho e escapa pela janela. Depois disso nós temos a parte que o Van Damme tá visitando alguém, que nós vamos saber depois que é o seu mestre, o Shidoshi Tanaka. E nessa parte nós temos o primeiro flashback do filme, que é ele lembrando de coisas do passado. Quando ele era criança, ele era meio tontão assim, com os amigos invade lá pra mexer na espada ou pra roubar a espada que tinha na casa do Sr. Tanaka lá. Aí o filho do Tanaka, que era muito menor que o Van Damme, dá um couro nele, já que os amigos dele fugiu. E depois chega o Tanaka e dá uma lição de moral nele, dizendo que se ele quer a espada, ele não pode roubar, ele tem que conquistar. O Van Damme vai ficar meio impressionado com as técnicas do Sr. Tanaka, né? E ele vai convencer a família do Van Damme a deixar ele treinar com ele, para se tornar um discípulo dos ensinamentos. Esse personagem, o Shidoshi Tanaka, que é muito importante para o filme, para quem não assistiu, não sei se alguém ainda não assistiu esse filme, espero que todos tenham assistido já, né? Por favor, se não assistiram, vá fazer isso agora. Ou melhor, assista o vídeo até o final, depois faça. Esse personagem, ele é praticamente assim um Sr. Miyagi, só que 2.0, muito melhorado. Ao invés de ficar explorando a mão de obra infanto-juvenil, pra lixar carro, pintar cerca, não sei o que lá, não, ele já senta a porrada, ele mete a pancada, derruba o Van Damme de tudo quanto é jeito. Durante essa parte aí também a gente vai ter um momento que o Van Damme salva o filho do Shidoshi Tanaka de uma surra que ele tá tomando na escola. Ele vai falar que o sonho dele é ir pro comitê, né? A gente não sabe ainda o que é isso, a gente vai saber melhor ao longo do filme. E depois vai cortar para uma parte que vai dar a entender que o menino morreu, né? O filho do Shidoshi Tanaka faleceu. E ele tá meio desiludido, triste, sofrendo lá. Aí o Van Damme anima ele, não, eu que vou ser o seu discípulo agora, tal, me ensina. Aí continua a cena de treinamento com o Van Damme agora já adulto, né? O Shidoshi Tanaka metendo a porrada nele, ele fazendo abertura, sendo amarrado na árvore. A única parte mais parecida com o Sr. Miyagi de exploração de trabalho é quando ele faz ele servir o chá pra ele e pra esposa, né? Mas aí ele vai estar com uma venda nos olhos que a gente vai depois, muito pra frente, perceber que isso é muito importante pra história do filme. Quando chega em Hong Kong pra se apresentar, vai ter a parte que o Van Damme vai fazer amizade com o Jackson, vai conhecer o Jackson. Vai encontrar, vai estar no mesmo ônibus que ele, o Jackson vai estar sendo tonto lá, mexendo com a mulher lá no ônibus, falando merda pra ela. E depois eles vão até jogar um fliperama junto, se eu não me engano acho que é Kung Fu Master o jogo. Ou Karate Champ, mas deve ser Kung Fu Master, se eu não me engano. E eles vão, a partir daí, desenvolver uma grande amizade. Também seremos apresentados a uma outra personagem, que é uma repórter que está em Hong Kong querendo saber tudo sobre o tal do comitê. O que é esse comitê que ninguém fala pra mim, não sei o que. Pergunta pra um, pergunta pra outro, e ela tá lá querendo saber. Depois serão introduzidos ao filme os personagens dos detetives, dos investigadores que estão indo atrás do Van Damme, querendo que ele volte pro quartel pros Estados Unidos, que um é o Forrest Whitaker, o outro é um senhor lá junto com ele. Eles vão até a casa do Sr. Tanaka, conversam com a esposa dele, depois eles vão para Hong Kong e ficam perseguindo o Van Damme. E aqui me desperta a curiosidade do porquê de todas as instituições, do exército, da polícia, da justiça, todo mundo dando tanta importância pro personagem do Van Damme, querendo que ele volte a todo custo pros Estados Unidos, que não podem viver sem ele, que não sei o que lá. Não seria muito mais fácil falar, pô, já que o cara abandonou o trampo dele, vamos demiti-lo, depois ele arque com as consequências. Mas aí que a gente chega no ego do Frank Dux também. O cara quer dizer o quê? Que na história da vida dele era tão importante que o exército não podia abrir mão dele de jeito nenhum. Vem buscar meu garoto. E teremos então um momento clássico do filme. Vocês que viram a abertura desse vídeo já devem saber do que eu estou falando. Quando o Jackson e o Van Damme eles encontram
o seu intérprete, que vai ajudá-los a conhecer Hong Kong, a chegar no local do evento. No momento que eles chegam lá, depois de passar por vários becos sinistros e afastados, tal, para chegar no local secreto do torneio, vai ter a clássica cena que vocês devem conhecer, que para ele mostrar que realmente ele é um discípulo da doutrina Tanaka, ele tem que fazer o Jinmaki, que é a técnica de quebrar o tijolo, que aí ele vai dar aquela pancada e vai estourar o tijolo da parte de baixo, que é quando o Chong Li, o Bolo Yeong, solta aquela memorável frase que está no começo desse vídeo. O Van Damme vai conhecer a repórter em um momento que ela está querendo informações sobre o evento, sobre o tal do comitê, e ela está perguntando para um dos lutadores, que é um lutador que representa algum país árabe, alguma coisa do tipo, que ele tem toda aquela vestimenta árabe. Ela vai chegar para perguntar para ele sobre o tal do comitê, e ele vai começar a assediá-la, tratá-la de maneira desrespeitosa, e vai ter a cena que o Van Damme vai chegar para defendê-la, junto com o Jackson. E aí ele vai até, de maneira um pouco estranha, fazer uma aposta sobre quem ganhar um jogo de moeda lá vai ficar com ela ou não, né? Para poder livrá-la. É um pouco estranho isso aí, mas conhecendo os ensinamentos do Tanaka, ele tinha confiança de que ele conseguiria fazer o tal do lance de pegar a moeda sem o cara conseguir fechar a mão, com certeza. Escuta, se temos que lutar por ela, vamos acabar sendo expulsos do comitê. Só por causa dela? Podemos resolver isso de outro jeito. Você joga? Qual a aposta? Você segura isto. Se eu conseguir pegar antes de você fechar sua mão, eu fico com a garota. Se não, a garota é sua. Então teremos o primeiro dia de luta, de combates. E vamos conhecer mais alguns lutadores. Por exemplo, a primeira luta vai lutar um cara de short azul, que para quem não reconhece, vai ser o mesmo vilão que vai fazer o filme Kickboxer depois. Só que nesse vídeo ele não tem aquele penteado um tanto diferente que ele tem no Kickboxer. Mas é o mesmo cara. Nós vamos conhecer também mais um pouquinho sobre o tal do Chong Li, né? Que ele é o atual campeão, que ele tem não sei quantas vitórias, que no último evento ele matou um cara e não sei o que ele é sinistro, que ele é cruel, que ele é perigoso. E também nesse primeiro dia vai ter as lutas iniciais do Jackson e do Van Damme, né? O Van Damme naquele estilo clássico dele de kickboxer, karatê, com um monte de chute, e o Jackson na truculência e brutalidade. E só para terminar essa cena, tem o clássico momento que virou histórico, do auxiliar que trabalha ali limpando a arena entre os combates, né? Quando o Van Damme vence um dos caras lá, que é o tal do Sheik, que ele fez o desafio da moeda antes lá. Aí o cara vai lá, vê que um dente de ouro cai ali na arena e rouba o dente, ainda coloca na boca pra ver se é de ouro mesmo. Uma cena meio estranha, mas virou muito conhecida, né? Pra quem apreciava os clássicos momentos de Domingo Maior, Sessão da Tarde e etc. Ele se preparou para enfrentar todos os desafios. Jean-Claude Van Damme é o grande dragão branco. Aí teremos uma cena meio trapalhões, meio bagunça, né? Que é quando os oficiais, a polícia chinesa vão informar que o Frank Dux, né, o Van Damme, tá lá pela cidade, que sabe onde ele está. E os dois policiais trapalhões vão correr atrás dele pela cidade, tocando uma musiquinha de fundo e tal. Aqui abro um parênteses para falar sobre as músicas. A trilha sonora é muito legal, muito divertida. Eu gosto pra caramba dessas músicas. Se um dia aparecer o LP pra mim, eu compro sem pensar se tiver num bom preço, porque são muito legais. Depois vamos ter a cena de romance. Claro que a repórter iria se envolver com o Van Damme, né? Então eles vão jantar juntos e tudo mais. Aí ela vai querer mais informações, não sei o que, vai se declarar pra ele, tal. E eles vão passar a noite junto. E aí que pega a galera, porque todo mundo esperando uma cena caliente, não sei o que, tal. Não mostra nada. Vocês só vão ver depois o quê? O Van Damme mostrando sua bunda, como sempre. No segundo dia de luta, nós teremos alguns momentos importantes também. O Jackson demonstrando sua técnica Jinmaki também, quebrando tijolo. Só que ao contrário do Van Damme, ele quebra o tijolo na própria cabeça. Teremos um outro lutador que é importante, que é o Paco, né? Que é interpretado pelo Paulo Tocha, que é um instrutor de Muay Thai também, um cara conceituado aí. Vamos ter a cena gore do filme, que é quando o Chong Li
depois de já vencer o cara tonto ali, estilo Fatality de Mortal Kombat, ele vai lá, dá um chute, um pisão na perna dele e causa uma fratura exposta também. Uma cena pesada mostrando que o Chong Li não está para brincadeira. E nesse dia temos mais 2 lutas clássicas, envolvendo o lutador do sumô. Uma, ele enfrenta o lutador que imita movimentos de macaco. E é muito engraçado que quando esse lutador bate nele, não causa nenhum arranhão, né? Nenhum efeito as pancadas no golpe dele, mesmo que ele seja muito mais rápido. Aí uma hora ele vai catar e vai começar a apertar esse cara aí, até espremer ele todinho e acabar a luta, né? E depois ele vai ter uma outra luta clássica, que ele vai enfrentar o Jean-Claude Van Damme. O Van Damme também não vai ter muito sucesso dando pancada nele, porque parece que não afeta tanto os golpes assim. Aí ele vai apelar pro golpe que vai influenciar o surgimento do Johnny Cage. E finalmente a gente vai ver esse espacate que o Van Damme faz em todos os filmes servindo para alguma coisa. Em um momento que o cara vai para cima nervoso, ele faz a abertura total e mete um baita num socão nos testículos do malandro, que cai arriado no chão. E antes que eu me esqueça, é nesse momento que vai ter a clássica luta do Jackson contra o Chong Li. O Jackson chega cheio de confiança, o Chong Li botando sua banca também, o Van Damme começa a dar vários conselhos pra ele, não precisa, eu sei como me virar com esse cara aí, eu vou mostrar pra ele, e realmente ele começa a luta muito bem. Ele mete um pancadão, derruba o Chong Li, só que em vez de fazer que nem o Chong Li sempre faz, ir lá e finalizar a luta, descer o cacete no cara pra nocautear de vez, não, ele ficou todo bobão comemorando, felizão, estupidamente, e abriu espaço pro Chong Li se recuperar e dar um couro nele. E o Chong Li é estilo Cobra Kai, no mercy, dá pisão na cabeça, dá pancada, dá tudo nele, e o Jackson se dá mal. E para completar a humilhação, ele ainda pega a bandana clássica do Jackson e mostra pro Van Damme, já meio que desafiando ele já para as sequências do filme. Aí vai ter mais uma cena musical, né, que vai tocar uma musiquinha mais sentimental, muito boa também, o Van Damme andando pela cidade, todo capenga, todo sofrendo, começa a lembrar do passado, começa a lembrar do seu amigo Jackson, começa a lembrar de tudo. Aí mostra ele treinando lá no alto de não sei aonde, claro, fazendo a sua abertura, seu espacate, etc e tal. Aí agora quase chegando no final do filme, um pouquinho antes dos momentos finais, tem um momento que a polícia junto com os detetives encontram o Van Damme, ele briga com a polícia chinesa, os caras não conseguem levar ele, aí os caras já meio que falam assim, pô, não tá dando certo nada mesmo, que se dane isso aí, deixa ele lutar o último dia, se ele sobreviver a gente leva ele embora depois. Eu passei todo o meu conhecimento para você. Quando lutar, meu espírito lutará com você. No comitê, você vai precisar. E agora chega o final do torneio, a semifinal e a final. O Van Damme, ele vai lutar com o Paco, que é o lutador de Muay Thai. Eles fazem uma luta muito boa até, eles fazem uma trocação de chutes na costela ali, para ver quem aguenta mais, um duelo de estilos bastante interessante, e no final, obviamente, o Van Damme vence, né? E vai ter a luta do Chong Li contra um outro lutador de Kung Fu lá, que o Chong Li vai vencer bastante fácil, só que tem um detalhe importante nessa luta. O Chong Li não se contenta somente em vencer ou humilhar o cara, ele resolve tirar a vida do cara, que vai gerar um momento até que todo mundo vai meio que ficar contra ele ali. Os juízes, a torcida, todo mundo fala, pô, o que esse cara tá fazendo, né? Por isso que chamam isso de esporte sangrento. E depois, os vencedores vão pro duelo final. Van Damme, Frank Dux, contra o Bolo Yeung Chong Li. E vai ter uma mudança ali, porque a arena vai ser transformada, né? Vai agora ganhar um estilo meio pista de skate ali, não sei por que fizeram isso. O estilo anterior era bem melhor. E eles vão ambos usarem shorts. Você quebrou meu recorde. Agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo. E vai começar uma luta ali, no começo um tanto equilibrada, só que o Van Damme vai começar a ter vantagem sobre o Chong Li. Só que o Chong Li,
não é um cara honesto. O que ele vai fazer? Em determinado momento, ele vai apelar. Ele vai tirar uma substância do seu bolso ali, da sua... Não me lembro muito bem de onde ele tira, mas ele vai tirar uma substância e vai jogar nos olhos do Frank Dux, do Van Damme, que vai ficar todo desnorteado, sem saber onde está. E aí que ele vai se lembrar, ele vai trazer um flashback do momento que ele treinou com o Shidoshi Tanaka usando aquela venda nos olhos, para treinar sem enxergar, para poder perceber os movimentos do seu oponente mesmo sem conseguir vê-los. Isso vai dar muito certo, porque o Chong Li nem trapaceando consegue vencê-lo. Ele vai começar, vai atacar, vai tentar até enganá-lo jogando o juiz em cima dele. E o Van Damme, como vai estar muito evoluído na sua habilidade aí, consegue até perceber que não é o Chong Li que está indo para cima, não golpeia o cara, depois dá um couro no Chong Li e vai terminar a luta fazendo ele se render, assumir que ele foi um bosta e que ele se deu mal. Diga! 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 O filme então vai acabar de maneira feliz para todo mundo, né? O Van Damme vai visitar o Jackson no hospital. E curiosamente, o Jackson vai estar lá no hospital tomando cerveja. Não sei como ele conseguiu isso, né? Mas ele tá lá fazendo isso. Ele já tá bem melhor das lesões. Acredito que por ele não ter um cérebro, o pisão na cabeça e os outros golpes não surtiram tanto dano nele. Então ele já tá 100% bom e pronto para outra. E depois disso aí, o Van Damme vai chegar até o avião, vai encontrar os policiais e vai se mandar, né? Antes disso ele manda um tchauzinho pra repórter. Não vai aparecer. Parece que nos enganou outra vez. Como é que é? Vocês vêm ou não vêm? Ora, seu filho da mãe. Sempre atrasados. Então, hoje falamos sobre o Grande Dragão Branco, que o nome original é Blood Sports, que se você traduzisse para o português seria algo como Esporte Sangrento, que inclusive tem outro nome que vai se chamar Esporte Sangrento aqui no Brasil, né? Que inclusive, se eu não me engano, o Frank Dux participa como ator desse filme, é aquele famoso filme da capoeira, né? Mas, em se tratando de Grande Dragão Branco, é um filmaço de artes marciais. Todo mundo que via esse filme nos anos 90 ali, que era criança, que era adolescente na época, queria imitar os movimentos, queria lutar como o Van Damme, fazer aqueles chutes e tal. Então foi uma febre e que, a partir daí, alavancou a carreira do Van Damme, né? Até ele ter outros filmes de sucesso, o Kickboxer, o Lionheart, né, que é o Leão Branco, Soldado Universal, que foi um grande sucesso, e até o Street Fighter, que é muito ruim. Em termos de exibição, de vendagem, foi um filme de sucesso também. Inclusive, mais ou menos na época do Street Fighter, um pouquinho antes ou depois, acho que é um pouco depois, né, que tem a clássica cena que o Van Damme vem no palco do Gugu, né, e ele se emociona um pouquinho ali dançando com a Gretchen, né, que é uma cena que ficou um pouco antológica no folclore da televisão brasileira. O Grande Dragão Branco, então, é um filmaço de artes marciais, nota 10 no estilo dele, todo mundo tem que assistir, acho que todo mundo até já assistiu em algum momento. Se não assistiu, deixe de vagabundagem e vai atrás. Este filme foi baseado em fatos reais da vida de Frank Dux. De 1975 a 1980, Frank Dux lutou 329 vezes. Se aposentou invicto como campeão mundial de pesos pesados de full contact do comitê. O Sr. Dux ainda mantém 4 recordes mundiais. Nocaute mais rápido, 32 segundos. Soco mais rápido com nocaute, 12 segundos. Chute mais rápido com nocaute, 115 km por hora. Maior número de nocautes consecutivos em um só torneio, 56. Mais tarde, o Sr. Dux criou o primeiro método de ninjutsu americano, Dux Hill. É mentira!